O Campeonato Nacional Downhill Vodafone realizou-se este ano no Minho, mais propriamente em Mugens, Viana do Castelo, um concelho que tem estado muito ativo no apoio ao BTT, pois em menos de um mês foi o segundo campeonato nacional que acolheu, depois de ter sido palco do das maratonas. Temos feito a aposta nos desportos, e nomeadamente aqui em Mugens, que já tem uma longa tradição. Para o ano vai ser já a 10ª edição. É um grande trabalho que o Padela Natural está a fazer em colaboração com muitos patrocinadores e naturalmente que para nós é um grande incentivo podermos ter aqui também uma grande festa do desporto nacional. Esta foi a 9ª edição da Descida da Padela, prova que se iniciou em 2006, então como prova integrante do Campeonato Regional do Minho. Nos 2 últimos anos, a pista fez parte do calendário da Taça de Portugal Downhill Vodafone, para agora ser o palco dos campeonatos nacionais. Este trajeto levou à criação, em 2010, da Padela Natural Associação Promotora, que tem como objetivo fundamental a promoção do Monte da Padela. Nós já temos a experiência, que esta é a 9ª edição, por isso os 8 anos anteriores foram muito importantes. Foi muito importante a ajuda de toda a equipa, são cerca de 160 colaboradores para colocar esta prova de pé. Demos o nosso melhor, houve algumas falhas que tentámos corrigir para agradar a todos, atletas, diretores esportivos, para o público. Por isso eu já acho que correu as coisas pelo melhor, mas há sempre alguma coisa a melhorar. A pista desenhada no Monte da Padela não tinha grandes diferenças em relação aos anos anteriores e apresentava uma extensão de 1500 metros com um desnível de 400 metros. O relevé colocado no início da sucessão de saltos da parte final do percurso foi uma das maiores novidades e que muito agradou a todos os participantes. A pista do Campeonato Nacional este ano desenvolve-se aqui na Serra da Padela, uma pista bastante técnica, curta, mas com bastante pedra, uma pedra que é o granito, não tão escorregadia como outras pistas, como Porto Mós, mas que proporciona que faz a diferença entre os pilotos mais técnicos. Esta pista, a parte inicial, tem uma pequena trialeira, depois uma parte de pedal e até um road gap. Seguem-se uma série de curvas encruzadas e entra-se num pequeno bosque. Daí há outras 2 grandes trialeiras até chegar à parte final, onde se seguem sucessivos drops que se fazem a grande velocidade e depois termina no meio das oliveiras. E começamos este resumo de imagens da prova com a categoria de cadetes. Carlos Martins, da Associação Desportiva Jorge Antunes Bike Zone, vencedor da Taça de Portugal nesta classe, não foi feliz na Padela, nunca estando em posição de lutar pela vitória final. Na qualificação foi o segundo mais rápido, mas a quase 4 segundos do melhor tempo, e na final acabou por cometer alguns erros que o penalizaram fortemente, acabando por não conseguir melhor do que o 3º posto na sua categoria, quando as suas pretensões apontavam claramente para qualquer coisa mais do que aquilo que conseguiu. Bruno Almeida não estranhou esta sua primeira aparição em provas de topo do downhill nacional, pois é um habitué das descidas do Campeonato Regional do Minho, onde, curiosamente, mede forças com aqueles que foram os seus principais adversários, agora em Mugens. Por isso, Bruno Almeida começou por fazer um excelente 3º tempo na qualificação, para melhorar cerca de 2 segundos na final, o que lhe permitiu ascender ao 2º lugar por troca com Carlos Martins, demonstrando um claro andamento para poder aspirar a voos mais altos na próxima temporada. Diogo Pinto, dos restauradores da Granja Centro Óptico de Faf, já demonstrara por várias vezes ser um dos nossos melhores cadetes, como deixou provado com a sua vitória na última prova da taça em Ribeira de Pena. Os azares ao longo desta época não lhe permitiram fazer melhor do que 3º na Taça de Portugal Vodafone, mas o mesmo já não se passou no Regional Minhoto, que lidera destacado. O seu bom andamento de forma atual ficou claro em Mugens, onde foi sempre o cadete mais rápido em pista, o que lhe permitiu conquistar o título nacional com toda a naturalidade. A taça não foi a melhor, mas consegui bons resultados e outros maus. Consegui a camisola aqui e foi bastante bom.
A época tem sido bastante difícil, mas só tenho que agradecer à minha família, a toda a minha equipa e aos meus amigos. Os mais rápidos cadetes, Diogo Pinto, Bruno Almeida e Carlos Martins. A vencedora da Taça de Portugal, Margarida Bandeira, do LCM Time Bandeira, pareceu pouco à vontade na pista da padela e nunca esteve em condições de lutar pela vitória. Terceira mais rápida na qualificação, manteve essa posição na final numa hierarquia que esteve sempre bem definida entre as elites femininas e nunca esteve em condições de poder defender o título nacional que ostentava. Margarida Bandeira terminou algo distante das duas primeiras e terá de trabalhar bastante agora para se poder aproximar do andamento das suas principais adversárias. A madeirense Carolina Costa, da equipa Mel de Cana Ribeiro Seco, tem vindo a evoluir de forma evidente nas suas participações em provas continentais e parece dar-se bem com pistas do tipo da padela. Foi sempre a segunda mais rápida em pista e isso nunca deu a ideia de poder chegar mais à frente, pois a diferença de tempos era ainda considerável. Também ficou evidente que atrás de si não teve concorrência que a pudesse desalojar daquele lugar do pódio. Filipa Pérez, da Liberty Seguros Mel Ciclomadeira, já tinha dado provas da sua total recuperação da queda sofrida em abril, na segunda prova da Taça de Portugal, e que a limitou de forma importante na luta pela vitória daquela competição, com a sua recente vitória em Ribeira de Pena. Muito infeliz nos nacionais do ano passado, a atleta de Gondomar surgiu em Mugens para vingar de alguma forma esse azar, e o mínimo que se pode dizer é que Filipa Pérez nunca pareceu ter a sua vitória em perigo. Mais rápida na qualificação com uma vantagem de quase 21 segundos, ampliou essa diferença na final para mais de 23, o que não deixa qualquer dúvida quanto à sua superioridade no escalão feminino. Foi uma vitória com muito esforço, com muito trabalho pela frente ainda. Sou-me bem, apesar de já ter passado por muito no campeonato anterior, gostei imenso, para mim foi muito bom. Posso dizer que o objetivo está cumprido, foi um percurso um bocado duro durante este processo da lesão, mas felizmente consegui recuperar bem, devido à excelência de grandes fisioterapeutas e médicos, consegui recuperar a 100% e desfrutar e dar o meu melhor no Campeonato Nacional. O Rio Claudino do Penacova da União Desportiva Lourvanense tem vindo ao longo dos últimos 2 anos a fazer a aprendizagem esta exigente modalidade, que só descobriu depois de ter completado 50 anos de idade. E como o número de praticantes na categoria de Masters 50 é reduzido, a subida ao pódio é quase garantida em cada prova. E isso uma vez mais sucedeu em Mugens, onde terminou na terceira posição da classe. Depois de mais de uma dúzia de participações no Dakar e nada menos do que 18 títulos nacionais em motociclismo, Paulo Marques, do Famalicense Atlético Clube, surgiu agora em provas de downhill, integrado na categoria de Masters 50 para atletas com mais de 50 anos de idade. O piloto famalicão ainda está a ganhar experiência neste tipo de prova, mas acabou por garantir um interessante segundo lugar final, depois de mostrar um andamento bastante veloz. Dada a escassez de praticantes nesta categoria, uma presença mais assídua de Paulo Marques seria muito bem-vinda, até para reforçar a competitividade desta classe. Os regulamentos nacionais prevêem que, para a atribuição do título, seja necessário haver 5 atletas classificados. Uma vez que apenas se inscreveram 3 pilotos, ficou desde logo evidente que voltaria a não haver campeão nacional na categoria de Masters 50, situação recorrente nos últimos anos. Por isso mesmo, José Salgueiro, do Motoclube do Faro Extreme, município de São Brás, limitou-se a lutar contra si próprio, numa prova em que voltou a não ter adversários à sua altura, conquistando a 6ª vitória consecutiva na presente temporada. A festa dos Masters 50 com José Salgueiro, Paulo Marques e Rui Claudino.
Luís Melo foi uma das novidades no panorama da classe Masters 40, pois não tinha participado em qualquer prova da Taça de Portugal. A incógnita quanto à sua capacidade foi logo desfeita na qualificação, com o piloto a estabelecer a terceira melhor marca da categoria, ainda que relativamente longe dos dois primeiros. Na final, melhoraria cerca de 4 segundos, mas sem qualquer progressão em termos de classificação, subindo deste modo ao lugar mais baixo do pódio. Muitas ausências na categoria de Masters 40, com os principais interessados na luta pelo título a não estarem presentes na descida da Padela. João Estevão, de modo ao Clube de Faro Extreme município de São Brás, não pôde lutar pela revalidação do título, ainda a recuperar de uma lesão na clavícula. E Rui Cruz, também da equipa algarvia e recente vencedor da taça, estava impedido por afazeres profissionais. Deste modo, estiveram em Mugém 6 pilotos nesta categoria de Masters 40, com Fernando Fernandes, do ABC da Casa, a vingar-se dos problemas que conheceu na qualificação para chegar a um saboroso segundo lugar no campeonato, isto depois de já ter conquistado idêntica posição na Taça de Portugal. Para muitos terá sido uma surpresa, para outros apenas uma confirmação. José Carneiro, do Famalicense Atlético Clube, não é uma figura regular nas grandes provas nacionais, mas é um participante de mérito no Regional do Minho, onde lidera destacado a sua classe. Agora, e beneficiando da localização dos nacionais, José Carneiro decidiu lançar-se nesta aventura do campeonato e em muito boa hora o fez, pois dominou por completo a categoria dos Masters 40. Acusando talvez a responsabilidade da descida final, em que piorou ligeiramente a sua marca da qualificação, nem assim José Carneiro deixou fugir aquele que parece ter sido o seu primeiro e único título nacional, pois o piloto pretende abandonar a atividade. No culminar da carreira, como digo, é o último ano que me vou federar e que vou competir em downhill. Não tenho palavras, foi uma emoção muito grande chegar ao fim em primeiro lugar. Para isso houve fruto de trabalho de equipa que me ajudaram muito a conseguir este título. José Carneiro, Fernando Fernandes e Luís Melo, depois de receberem os prémios dos Masters 40. A classe Masters 30 voltou a ser muito animada e mais seria ainda se tivesse podido já contar com Márcio Ferreira, ainda a recuperar da sua queda de Porto Mós. Ricardo Soares, da Associação Desportiva Jorge Antunes Bike Zone, vencedor da última prova da taça, não pareceu desta feita estar em condições de poder repetir esse sucesso. Quarto na qualificação, subiu uma posição na final para terminar no posto mais baixo do pódio, depois de uma descida em que baixou em cerca de 4 segundos a sua marca anterior. Paulo Domingos parece cada vez mais habituado aos pódios do downhill terra, depois de ter sido o rei do downhill urbano. Parecendo em melhores condições físicas depois da queda de Porto Mós, que o limitou imenso neste final de temporada, Paulo Domingos foi sempre o segundo mais rápido em pista, melhorando também em cerca de 4 segundos o seu tempo de qualificação, reduzindo ligeiramente a sua desvantagem para o mais rápido. Vencedor da edição deste ano da Taça de Portugal Vodafone, Hélder Padilha, do Penacova Downhill União Desportiva Lorvanense, surgia em Mugéns com o intuito claro de revalidar o título na categoria de Masters 30 que ostentava à partida. E o piloto da Lausanne não se fez rogado, demonstrando desde a qualificação uma superioridade que se prolongou pela final, onde, à semelhança dos seus principais adversários, também melhorou em aproximadamente 4 segundos a sua marca anterior. Com mais este título nacional, Hélder Padilha voltou a confirmar tratar-se de um atleta de exceção no panorama do downhill português, partindo agora em busca de novos horizontes internacionais. Tem sempre mais saber, né? É o segundo, é consecutivo, é numa pista complicada. Este ano estavam mais atletas na minha classe para me darem luta. Foi pena o Golias ter alojado em Porto Mós, porque eu gostava de os ter cá todos para fazerem a diferença e para todos combaterem de igual para igual, que uma pessoa gosta sempre de ganhar com os melhores cá. Hélder Padilha, Paulo Domingos e Ricardo Soares na festa dos Masters 30. São já imagens da categoria de júniores em que a grande surpresa foi dada pelo piloto que estamos a ver, Rafael Calisto, do Bike Stop Kenny Racing. O piloto açoriano, a fazer a sua primeira prova no continente na presente temporada, demonstrou um excelente andamento e esteve sempre entre os mais rápidos da classe.
Na final, retirou 7 segundos à sua marca da qualificação e garantiu uma merecida subida ao pódio num atleta que demonstrou valor e que só necessita de uma presença mais assídua em competições deste género para continuar a progredir. A luta pelo título nacional de júniores foi muito intensa. Rafael Sousa, do MS Med Team Racing de Portugal, era um dos grandes favoritos depois de uma excelente participação na Taça de Portugal, em que terminou na segunda posição depois de 2 vitórias nas 5 provas do calendário daquela competição. Mas em Mugens, Rafael Sousa nunca conseguiu chegar à liderança, apesar de ter estado sempre muito perto, como espelha a diferença final para o novo campeão, menos de segundo e meio, apesar de ter dado mais uma demonstração de todas as suas capacidades. Emanuel Sousa, dos restauradores da Grancha Centro Óptico de Faf, não teve uma participação muito regular na taça, apenas tendo estado presente nas provas mais próximas da sua região, mas o líder do Regional Minhoto teve sempre uma presença muito efetiva nessas competições. Agora, quase a jogar em casa, Emanuel Sousa não deixou os seus créditos por mãos alheias e foi sempre o mais rápido entre os júniores, apesar de, como já referimos, a sua superioridade ter sido muito discutida. Por isso, mais saboroso parece ter sido este título nacional, que assenta com toda a justiça a Emanuel Sousa, sendo ainda de referir o domínio da equipa de Faf nas classes mais jovens do downhill português, com 2 títulos nacionais. Fiz uma descida consistente, rápida, controlada para não poder errar. Acabei por vencer, que isso é o que é o mais importante. A pista estava bastante boa, rápida, tinha bastante público, que isso é muito bom, tanto para os adeptos como para os atletas, é muito bom. Trabalhei muito para esta corrida, consegui vencer, que isso é o que é mais importante. Quero agradecer a toda a gente que me apoiou, que me ajudou para chegar a este nível. Emanuel Sousa, Rafael Sousa e Rafael Calisto na hora da consagração dos júniores. João Ribeiro, da Associação Desportiva Jorge Antunes Bike Zone, foi muito regular nas 2 descidas do Monte Padela, terminando em 10º, quer na qualificação, quer na final. Fernando Silva, dos restauradores da Granja Centro Óptico de Faf, não foi feliz neste campeonato, apesar do excelente andamento que evidenciou. Quinto mais rápido na qualificação, um furo na final atirou para o 9º lugar da geral, com um tempo que poderá ter custado à equipa minhota a vitória em termos coletivos. José Vasconcelos, da Associação Desportiva Jorge Antunes Bike Zone, esteve sempre entre os mais rápidos dos élites masculinos e, depois de 2 descidas muito regulares e semelhantes nos tempos, concluiu a prova no 8º posto naquela categoria. Rui Teixeira, dos restauradores da Granja Centro Óptico de Faf, manteve uma grande regularidade ao longo de toda a prova, com 2 descidas muito semelhantes que apenas diferiram em cerca de 3 décimos de segundo. 6º na qualificação, baixou um posto na final, depois de uma atuação muito positiva. Gil Marques, do Famalicense Atlético Clube, terminou os nacionais num excelente 6º lugar na categoria de élites masculinos, encerrando em beleza uma época muito regular. Melhorando de forma considerável na final, em que retirou cerca de 6 segundos ao seu anterior registro, Gil Marques pôde ainda beneficiar de alguns problemas que afetaram pilotos tradicionalmente mais rápidos, o que lhe permitiu fechar este nacional com o melhor resultado da temporada. De todos os atletas presentes em Mugens, José Borges, da Associação Desportiva Jorge Antunes Bike Zone, era o que detinha melhor palmarés na pista minhota, depois de 2 vitórias em 2010 e 2012. No entanto,
O piloto de Santa Maria da Feira não foi feliz, pois problemas físicos comprometeram em absoluto as suas esperanças, sendo evidente o sacrifício porque o piloto passou para conseguir concluir as suas descidas. Mesmo assim, José Borges conseguiu melhorar bastante a qualificação, em que farou para a final, terminando no sofrido 5º posto absoluto. Vasco Bica, do MS Med Team Racing de Portugal, vencerá a última prova da taça, em Ribeira de Pena, e o campeão nacional de júniores da época passada fazia aqui o seu primeiro campeonato na categoria de elites. Muito em face a este último sucesso, Bica era um dos favoritos em Mugens e na qualificação deixou isso bem patente ao estabelecer a segunda marca mais rápida, deixando todas as hipóteses em aberto para a final. Apesar de ter melhorado o seu registro, Bica acabaria por cair 2 lugares à geral, ficando a menos de meio segundo de um lugar no pódio. João Góis, no Menacova da Unil União Desportiva Louvanense, tinha sido terceiro na prova aqui realizada no ano passado, pontuável para a Taça de Portugal Vodafone, e agora voltou a conquistar o mesmo lugar para o campeonato. Curiosamente, o piloto de Menacova foi sempre o terceiro mais rápido em pista, justificando amplamente mais uma subida ao pódio, ele que já terminara a taça também na terceira posição. Com este resultado, João Góis foi ainda determinante para a vitória da sua equipa em termos coletivos. Emanuel Pombo, da Liberty Seguros Mel Ciclo Madeira, era um dos grandes favoritos à vitória no campeonato, naquele que seria o regresso a uma camisola que já foi sua. E o piloto madeirense parecia ter tudo bem encaminhado ao estabelecer um tempo canhão na qualificação, deixando o seu adversário mais direto a mais de 4 segundos. Não conseguindo ultrapassar a pressão da final, Emanuel Pombo viria a piorar ligeiramente o seu tempo, fruto de alguns erros que acumulou ao longo da descida decisiva, o suficiente para cair para o segundo posto, perdendo o título por meros 890 milésimos de segundo. O campeão em título, Francisco Pardal, na cova da Unil União Desportiva Louvanense, não tinha sido muito feliz nas suas aparições em Mugens, pois nem ao pódio tinha conseguido subir nas 2 últimas provas realizadas na pista de padela. Na qualificação, Pardal teve algo como um flashback do que se tinha passado naquela pista, com alguns erros de condução que não lhe permitiram fazer melhor do que a 4ª marca, o que, logicamente, viria a aumentar a pressão sobre a sua descida final. Nesta, Francisco Pardal procurou, antes do mais, não cometer qualquer falha e, apesar de não ter conseguido bater a marca de Pombo na qualificação, os 2 minutos e 28 segundos cravados foram mais do que suficientes para chegar ao lugar mais alto do pódio no campeonato. Na primeira acabei por ter um deslize, vinha a descer bastante rápido, sentia-me muito rápido na primeira manga, mas entrei mal numa curva e depois de uma trialeira acabei por escorregar e saí fora da bicicleta, perdi alguns segundos e fiquei em 4º. Na segunda manga concentrei-me um pouco mais e consegui vencer, e isso é o principal objetivo, renovar o título. Eu consegui, estou super feliz por isso. O pódio de elites masculinos com Francisco Pardal, Emanuel Pombo e João Góis. Eis a lista completa dos campeões nacionais da presente época. José Carneiro, Filipe Pérez, Diogo Pinto, Francisco Pardal, Hélder Padilha e Emanuel Sousa, os campeões nacionais da Unil 2014. O pódio das equipas, com a formação do Penacova da Unil União Desportiva Louvanense, a chamar a si o título. Muito público em Mugens para a última prova da temporada oficial do downhill português e com um balanço muito positivo nas palavras de Alexandre Domingos, responsável da Federação para a área do BTT. Então, honrar este campeonato nacional extraordinário, uma excelente pista, muito público, já tinha saudades de uma afluência de público desta ordem e, portanto, tivemos aqui uma grande festa a culminar, portanto, este ano de downhill.